Você acredita mesmo em tudo o que já ouviu dentro da igreja? E se eu te dissesse que muitos dos ensinamentos repetidos por gerações entre os cristãos não passam de invenções humanas ou distorções do texto bíblico? Sim, é chocante, mas boa parte do que muita gente jura que está nas Escrituras simplesmente não está. A verdade é que quanto mais você mergulha na palavra, mais descobre o quanto a tradição pode atrapalhar a revelação, e entender isso pode mudar sua fé para sempre. Prepare-se para ser confrontado com verdades que a maioria prefere ignorar. Noé levou apenas um par de cada animal para a arca. A história de Noé e a arca é uma das mais conhecidas da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das mais distorcidas. Quase toda a representação popular mostra um casal de cada animal entrando ordenadamente na arca: 2 leões, 2 elefantes, 2. Mas a verdade é que a narrativa bíblica apresenta detalhes mais específicos e surpreendentes. Em Gênesis 72, Deus ordena a Noé que leve 7 pares dos animais puros e apenas um par dos impuros. Esse detalhe, muitas vezes ignorado até mesmo por cristãos que leem a Bíblia, muda completamente a imagem que temos do evento. Os animais puros tinham um papel especial após o dilúvio. Seriam usados para sacrifícios e possivelmente para alimentação. Isso revela um planejamento divino minucioso que antecipa a vida de Noé e sua família após o juízo das águas. Deus não apenas salva, ele provê para o futuro daqueles que foram salvos. A distinção entre animais puros e impuros já aparece antes da lei mosaica, o que indica uma continuidade na revelação divina desde os primórdios da humanidade. Os animais puros, levados por Noé na arca, desempenharam um papel crucial não apenas na preservação da vida durante o dilúvio, mas também na continuidade do culto a Deus após o evento catastrófico. Esses animais foram separados especificamente para serem usados em sacrifícios e possivelmente para a alimentação da família de Noé. Esse detalhe revela um planejamento divino minucioso que antecipa não apenas a sobrevivência física, mas também a manutenção da adoração e consagração a Deus mesmo em meio ao juízo das águas. A distinção entre animais puros e impuros já existia antes da lei mosaica, indicando uma continuidade na revelação divina desde os primórdios da humanidade. Portanto, os animais puros não eram apenas preservados para garantir a diversidade biológica após o dilúvio, mas também para assegurar que o relacionamento e adoração ao Criador fossem restaurados e perpetuados através dos rituais de sacrifício e consagração. Antes do dilúvio, a distinção entre animais puros e impuros já era conhecida por Noé. Essa diferenciação não era apenas uma questão de preservação da vida animal, mas sim de manter a pureza e a santidade perante Deus. Os animais puros eram associados a sacrifícios e rituais de adoração, enquanto os impuros estavam relacionados à impureza e ao afastamento da presença divina. Noé, sendo um homem justo aos olhos do Senhor, compreendia a importância desses detalhes e seguiu as instruções divinas. A arca não era apenas um abrigo para os animais, mas um símbolo da fidelidade de Deus em preservar não só a vida física, mas também os princípios espirituais desde os primórdios da humanidade. Essa continuidade na revelação divina destaca a preocupação de Deus em guiar seu povo desde tempos remotos, preparando o caminho para compreenderem os princípios espirituais mais profundos que seriam revelados ao longo da história bíblica. A arca, construída por Noé sob orientação divina, era muito mais do que um simples abrigo flutuante durante o dilúvio. Ela representava a própria presença e provisão de Deus para a humanidade em meio ao juízo das águas. A
Além de ser um refúgio para os animais, a arca simbolizava a segurança daqueles que encontravam favor aos olhos do Senhor. No entanto, seu significado ia além da simples preservação da vida animal. Na verdade, a arca era um símbolo da aliança entre Deus e Noé, uma promessa de salvação e renovação para toda a criação dentro da arca. Havia não apenas animais, mas também os elementos necessários para o culto e adoração a Deus. Os rituais de sacrifício e consagração eram parte integrante do propósito divino para aqueles que foram salvos do dilúvio. Assim, a arca não era apenas um abrigo físico, mas um santuário móvel onde o relacionamento entre o Criador e sua criação era restaurado e mantido através dos atos de adoração e louvor. A confusão com o número de animais levados para a arca provavelmente surgiu devido à interpretação simplificada de Gênesis 619, onde se menciona que 2 de cada espécie seriam levados para conservar a vida durante o dilúvio. No entanto, ao analisarmos com mais profundidade o relato bíblico, percebemos que em Gênesis 72, Deus ordena a Noé que leve 7 pares dos animais puros e apenas 1 par dos impuros. Essa distinção entre animais puros e impuros revela não apenas um cuidado específico de Deus com a preservação da vida após o dilúvio, mas também aponta para um propósito maior por trás da seleção dos animais. Os animais puros desempenharam um papel crucial, não apenas na sobrevivência física da humanidade, mas também na continuidade do culto e adoração a Deus após o juízo das águas. Portanto, é essencial compreender que a arca não era apenas um abrigo flutuante para os animais, mas sim um símbolo da fidelidade divina em preservar não só a vida terrena, mas também os princípios espirituais desde os tempos antigos. A representação visual da Arca de Noé, frequentemente retratada em desenhos infantis e decorações religiosas, tende a simplificar a complexidade e profundidade da história bíblica. Muitas vezes vemos a arca como um barco sorridente com animais fofos entrando ordenadamente, criando uma imagem idealizada e adorável do evento. No entanto, essa visão estilizada esconde a verdadeira magnitude do dilúvio e do juízo divino que ocorreu naquele momento. A arca não era apenas um abrigo para animais, era um símbolo da salvação concedida por Deus em meio à destruição iminente. Cada detalhe da construção da arca e da seleção dos animais revela a providência divina e o cuidado meticuloso de Deus com sua criação. Portanto, é essencial olhar além das representações simplificadas e apreciar a riqueza espiritual e histórica por trás da narrativa de Noé e a arca. A Arca de Noé, com sua imponente presença no meio do dilúvio que inundou a terra, simbolizava não apenas um abrigo para os animais selecionados por Deus, mas também representava um ato divino de juízo e salvação. Enquanto a maioria da humanidade perecia sob as águas do dilúvio, aqueles que encontraram favor aos olhos do Senhor foram preservados na arca. Cada animal ali representava não apenas uma espécie a ser preservada, mas também uma nova oportunidade de vida e redenção. A arca se tornou o meio pelo qual Deus manifestou seu poder de julgamento sobre o pecado e sua misericórdia, a oferecer um caminho de escape para Noé e sua família. Portanto, mais do que um simples barco flutuante, a arca era o símbolo tangível da graça divina em meio ao juízo sobre a humanidade pecadora. Os animais puros selecionados por Noé para serem levados na arca desempenharam um papel crucial não apenas na preservação da vida durante o dilúvio, mas também na continuidade do culto e adoração a Deus após o evento catastrófico. A distinção entre animais puros e impuros não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas sim de manter a pureza e a santidade perante Deus. Os animais puros estavam diretamente ligados aos rituais de sacrifício e consagração,
sendo reservados para propósitos sagrados após o dilúvio. Essa escolha divina revela não apenas a providência de Deus em preservar a vida terrena, mas também em manter os princípios espirituais desde os tempos antigos. Portanto, ao levar 7 pares dos animais puros na arca, Noé não apenas assegurou a diversidade biológica após o dilúvio, mas também garantiu que o relacionamento e a adoração ao Criador fossem restaurados e perpetuados através dos rituais sagrados. A atenção aos detalhes nas histórias bíblicas revela um padrão de cuidado e revelação divina que vai além da superfície. Cada narrativa, aparentemente simples à primeira vista, esconde camadas de significados e ensinamentos profundos que evidenciam a sabedoria e a soberania de Deus. Ao mergulharmos nas Escrituras com olhos atentos, somos confrontados com a complexidade e a beleza dos planos divinos, tecidos ao longo da história da humanidade. A distinção entre animais puros e impuros na Arca de Noé não é apenas uma questão de preservação da vida animal, mas sim um reflexo do cuidado minucioso de Deus em manter a pureza e a santidade em meio ao juízo. Esses detalhes aparentemente pequenos ressaltam a importância da obediência e da fidelidade em seguir as instruções do Senhor, mesmo quando não compreendemos completamente o seu propósito. Assim, cada relato bíblico se revela como um tesouro de sabedoria e revelação, convidando-nos a ir além das aparências e a buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus em nossas vidas. Se você apreciou a profundidade e os detalhes das histórias bíblicas apresentadas neste vídeo, convido você a se inscrever no canal Mensagens do Alto Oficial para ter acesso a mais conteúdos exclusivos e estudos mais aprofundados. Ao se tornar um membro, você não apenas apoiará este projeto a alcançar ainda mais pessoas com o Evangelho puro, mas também terá acesso a benefícios especiais e recompensas. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e aprendizado da Palavra de Deus. Clique no botão Seja Membro abaixo e escolha o seu nível de apoio. Faça parte da comunidade que está transformando o ensino bíblico na internet. Agradeço por assistir e que Deus abençoe você abundantemente. Se inscreva no canal Mensagens do Alto Oficial agora mesmo e ative as notificações. Ao longo desse vídeo, você viu como muitos dos ensinamentos cristãos repetidos por aí não têm fundamento bíblico algum. Quantos desses mitos você acreditava? Qual deles mais te impactou? E mais, será que ainda existem outras verdades que você nunca parou para examinar à luz da Bíblia?